escolheu esse casal, a qual humanamente não tinha condições de se reproduzir. Naquela época não tinha inseminação artificial, não tinha bebê de proveito, e aí vai como a ciência hoje está avançada. Não tinha barriga de aluguel. Tá? Não tinha essa possibilidade que hoje tem, devido à evolução, né, da ciência. Mas aí, amado, Deus chamou Abraão, e quando ele chamou Abraão, ele fez uma promessa. E qual foi a primeira promessa que ele fez a Abraão? Era de dar um filho a ele. Era de que, através dessa promessa, a descendência de Abraão ia alcançar toda a face da terra. Abraão creu. Senhor, mas minha mulher já é de idosa idade, eu também. Faz o seguinte, tem ali o meu sobrinho, não é ali. Não é o seu sobrinho. Tenta dar um jeito, tá? Olha, escute. Aprenda uma coisa, se Deus te prometeu, sabe qual é a posição que você fica? Posição do lugar da promessa. Espera no Senhor. Deus não precisa de ajuda para cumprir as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O seu único trabalho é ficar na posição da promessa. O seu único trabalho é isso. Eu já vi várias pessoas em que teve uma promessa de Deus e tentaram ajudar a Deus. Resultado, se deu mal. Passou o tempo, toda promessa tem um teste do tempo. Né? Chegou um irmão para mim, pastor, tinha uma pessoa e profetizou que o senhor até ganhar um carro vermelho e tal, e até hoje eu não recebi esse carro. Rapaz, pastor novo, e olhei assim para ele, eu não quis ainda assim, tratar sobre isso. Mas é o seguinte, o senhor chega para mim, o irmão aí, olha pastor, eu vi aí de uma operação, o senhor dando chave, e na chave tinha um desenho da Toyota. O direito é um Corolla Hilux. Né? Uma Corolla é um Hilux. O senhor disse que ia te dar. Amém? Glória a Deus. Mas vem cá, se eu ganhar uma Hilux hoje, eu vou usar ela por pouco tempo. Porque na primeira manutenção que ela pedir, eu não vou ter condição. Arrancando para ela. Só se eu não estou podendo mais nem aquele lado, que é o carro mais popular da face da terra. Aí como é que eu vou desejar uma Hilux? Não, é porque se Deus deu, ele vai se virar e vai fazer a manutenção, e vai botar pneu e tal. Peraí, você disse que era o carro. As coisas de Deus é muito específica. Aí eu digo, não, irmão, eu vi, o senhor vai te dar uma Hilux, eu digo amém, mas agora eu não posso. Eu tenho que ganhar vários salários, inclusive um só para ela ainda não dá, porque eu sei que é uma manutenção da Hilux, porque o meu pastorado de Fortaleza tinha uma. E eu vi os bons dinheiros que ele me dava para me levar lá para Doente, para fazer uma revisão. Uma troca de óleo, R$500. O meu ali é 120, eu ainda nem fiz, passou por prazo que eu estava sem tempo para fazer, vou fazer assim. R$500 para troca de óleo. Um pneu, há 6, 7 anos atrás, R$1.100. R$1.100 eu compro uns 4 pneus. Aí ele pensa que eu tenho uma Hilux, quer ter uma Hilux, meu filho, você pode até ter uma Hilux, mas o difícil vai ser manter. Então, amado, as coisas de Deus é assim. Então, se Ele prometeu, Ele vai dar, você fica com aquela promessa, não precisa de ajuda. Aí chegou a impaciência de Sara, está demorando demais, eu não sei não, se você vai ser realizado, é o seguinte, está aqui minha serva, eu dou para ti, você se deita com ela, e o filho que for dela vai ser nosso, pronto, está aí. É a prosperidade, é a nossa descendência de Deus. Abraão cedeu, nasceu Ismael, mas não era a vontade de Deus. Sabe qual é o resultado? Uma nação dos ismaelitas, dos egípcios. Aquela confusão que existe lá no Oriente Médio, mas é descendência dos ismaelitas e judeus. Amém? Toda vida, amados, que a gente tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer, vai dar errado. Deus te prometeu um farão. Ei, fazer irmão aqui, solteiro. Não, ele vai dar. Amém? Ele que vai providenciar, não é você. Prometeu um farão, espera com paciência no Senhor. Ora, espera que no tempo certo Deus vai proporcionar para você essa alegria, essa felicidade. Agora, Satanás
sabe que nós somos imediatistas, e ele vai apresentar para você algo que parece de Deus, parece como de Deus. Uma coisa linda dessa só pode ser de Jesus. O homem com essa voz, dessa altura, 1,80 m, pregador, só pode ser de Deus. Já vi várias pessoas se ferrarem. Ló escolheu ir para um lugar e que aparentemente ele diz, parece o jardim de Deus. As coisas de Deus não parecem, não é. Aí Ló foi para um lugar que parecia jardim de Deus. Chegou lá, foi o que aconteceu? Caiu, foi bater numa cidade, uma grande metrópole, onde o povo se prostituía de madrugada de madrugada. O homossexualismo, que quando... Deixa eu dar uma olhada aí. Então, Ló estava lá com sua esposa, com as suas filhas, até que Deus veio, né, e os anjos vieram, foram até a cidade. Ló recebeu esses homens, e aí veio fogo do céu, subiu a cidade, porque ele disse que o mau cheiro daquela cidade estava chegando à terra na vida. Deus disse assim, não dá, não aguento mais sair. Se o povo quer se comer tudo. Só Ló e as suas filhas saíram. Até a esposa dele ficou no meio do caminho, porque foi desobediente. Viu? Mulheres, que desse ser desobediente. Não é desobediente, não tem a mesma que Deus. Deus disse, ó, não olhe para trás. Rapaz, toda vida que diz assim, não olhe para trás, a primeira coisa que você faz. Eu não disse que não era para olhar para trás. Né? Fulano, olha, para aí, não olha para trás não. É fatal. Aí o anjo disse, ó, vocês saiam, não olhem para trás. Aí mandou uns passinhos, não aguentou, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Tá vendo? Se você quiser virar uma estátua de sal ou de açúcar, não olhe para trás. E aí, amados, Ló ficou isolado, ele com as duas filhas foram para uma caverna, as filhas dele se aperrearam. E agora? Na hora que o pai vai morrer, daqui a pouco nós não vamos ter uma descendência. Amados, naquela época, você ter um descendente era algo muito importante, era primário na sua vida. Hoje em dia não. Hoje em dia, não, tá bom, só eu mesmo, só eu e Deus aqui dentro dessa casa. Ninguém se importa mais com a descendência. Ninguém se importa, quando você não se importa com a descendência, você não se importa com o legado para deixar, que é a sua vida e testemunho de vida. Mas naquela época eles tinham isso na sua essência, nas suas entranhas. Nem precisa deixar descendente. Aí o que é que elas pensaram? Já sei, nós vamos se deitar com o papai. E aí nós vamos ter filho dele, porque aí nós vamos deixar, é sangue nosso, nós vamos deixar aqui para ele se multiplicar na terra. Elas fizeram isso. Sabe o que resultou, amados? 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. Os Moabitas, meu bem, foram a pedra do sapato de Israel. Qual se prostituía contra os deuses, pegaram as mulheres deles, e empurraram lá nos homens lá de Israel, pecaram contra o Senhor e toda desgraça de Israel. Os Moabitas. De onde foi que eles vieram? De incesto. Está vendo? Eu entrei nesse mérito. Então, amados, a razão que nós temos como igreja, principalmente, se esses homens e essas mulheres tinham essa essência nas suas entranhas que se precisavam se multiplicar, porque a igreja também não tem. Tá? E aí, amados, eu tratei de que nós não temos como nos multiplicar se não tiver amor. Tratei sobre o amor aqui. Vocês lembram? Lá em João 3,16, tudo começou por causa do amor de Deus para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá? Depois, amados, precisamos multiplicar. Não temos como nos multiplicar se não tivermos amor. Tá? E também nós não temos como nos multiplicar se não tivermos dispostos a sacrificar. Temos que sacrificar, sabe por quê? Porque desde o princípio da humanidade, após o pecado, já começou, por causa do pecado, já começou o primeiro sacrifício. Foi o primeiro animal que foi morto, né? E a pele dele foi tirada e feito roupas para Adão e Eva.
Depois o homem entendeu que sacrificar para Deus era uma forma de adoração a Ele. E desde aquele então havia esse culto de sacrifício ao Senhor, mas Deus estava ensinando aquele povo, preparando para o único sacrifício e final, que era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, para que você pudesse aprender o valor daquele Cordeiro que morreu na cruz por você e morreu por mim. Esse valor se perdeu. As pessoas comemoram, como eu já tratei aqui, a Semana Santa como algo banal. A Semana Santa é ótimo porque a gente deixa de tomar cerveja e vai tomar vinho. E cadê o sacrifício na cruz? Você quer fazer um teste? Chegue para as pessoas que você conhece, que são de qualquer outra religião, que não são do cristianismo. Eu acho que talvez até que ninguém sabe. Você chega para ele e diz: você sabe por que Jesus morreu na cruz? Vai vir a Semana Santa. Você sabe por que ele morreu na cruz? Pergunta para tu ver. Porque eu já evangelizei uma pessoa assim. O Espírito Santo me embora e pecado. Não, eu sou católico. Aí eu digo: pois é. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Ixi, sei não. Como é que pode? Então, faça essa enquete. Pergunte a essas pessoas por que Jesus morreu na cruz. Qual foi o propósito? Por que Jesus nasceu? Pergunte para eles. Para você ver. São religiosos. Então, amados, precisamos entender que sacrificar é o princípio pelo qual, amados, é uma forma de nós adorarmos ao Senhor e valorizarmos o sacrifício que Ele fez por nós. Ele deu o único filho que tinha, o primogênito que Ele tinha, para morrer por você e por mim. Era a única forma de ser perdoados os nossos pecados. E isso nós temos que valorizar. E sacrificar hoje, amados, o que é? É você abandonar o seu erro. Hoje eu estava pensando sobre isso, falando ali, conversando com o Senhor, estava aqui hoje pela manhã, sobre essa questão do novo nascimento. A igreja parece que não entendeu isso, nós não entendemos ainda. Porque novo nascimento é... Calma, agora não. Já. Calma, Fernandinho. Porque o novo nascimento, amados, o que acontece com o novo nascimento? A criança já nasce sabendo falar, em nome do pai e da mãe, ela já sabe andar, já sabe fazer tudo. Quando nasce? Não. E Jesus disse que é necessário a gente morrer, nascer de novo. Disse para Nicodemos, um homem tão conhecedor das Escrituras, sábio, mestre, e quando Jesus disse que é necessário nascer de novo, ele veio e com indagação de algo que era irreal, voltar para o ventre da mãe de novo. Então, a igreja precisa saber, você precisa saber que para poder realmente você absorver o Evangelho do Senhor Jesus, primeiro você precisa morrer para o mundo. E me veio até hoje pela manhã eu estava aqui conversando com o Senhor, me veio até a mente que uma vez eu fiz um culto e eu produzi um cartãozinho que era o atestado de óbito. Você se lembra do atestado de óbito? Quem foi que assinou o atestado de óbito? Até alguns até não estavam aqui. Olha, o atestado de óbito. O de quem? Eu morri. Você morreu com o mundo e tal. E aí, amados, você precisa entender que esse novo nascimento faz parte de um relacionamento com Deus e com Jesus, e principalmente com o Espírito Santo. Mas aí eu estava dizendo assim, é complicado esse novo nascimento, porque a gente fica apegado às tradições, aquilo que nos ensinaram no passado. Se eu chupar a manga, eu não posso tomar leite. E por acaso sorvete de manga, que é muito bom, não tem leite não. Mas é só os dois separados, aqui não pode. Vem cá, quando bota para dentro, fica separado aqui dentro. O leite aqui e a manga aqui. Então o sorvete de manga tem leite, não tem não? E por que não faz mal? Só faz mal se tu comer a manga primeiro, e tomar o leite, ou tomar o leite e a manga primeiro. Se comer uma banana, não toma café. Que troço é esse, velho? Que negócio é esse? Estou aqui ensinado. Está com a testada de óbito aí? Ei, já de glória. Olha o defunto mundo. Está bem? Amém? Então, mas que negócio é esse? Você nasceu de novo, essa cultura não faz mais parte da tua vida, rapaz. Tu foi liberto, isso é uma cadeia, isso é uma prisão. Eu conheço pessoas versadas na palavra de Deus, não entendi, mas é aprisionado nesses conceitos, pelo qual foi ensinado no passado. Morreu o teu passado, uma criança quando nasce, ela não tem passado, não, rapaz. Precisamos
precisamos aprender a sacrificar o Senhor. E o sacrifício começa por você. Esse é o principal sacrifício. É o seu eu. É negar a você mesmo. E deixar, Senhor, toma a minha vida. Eu nego a mim mesmo, a minha vontade. Porque é um dos maiores empecilhos de nós nos encontramos. É a nossa vontade, é o meu desejo. E quantas vezes a gente segue, eu ensino a vocês a rejeitar o desejo de vocês, o nosso desejo, que muitas vezes ele parece ser muito inofensivo, mas toda chuva começa com gota d'água. Os maiores rios, o rio São Francisco, se você for lá na nascente dele, é um rio enorme que passa por várias cidades, vários países, aqui no Brasil, no Nordeste. É enorme esse rio São Francisco. Não sei quantos quilômetros ele tem. A largura, muitas vezes, em certos lugares é mais tempo, mas se você for lá na nascente dele, você vai ver que chegar na nascente dele, tu vai parar um copo com água. É bom. O rio São Francisco começa esse tantinho d'água aqui jorrando. Aprenda isso. O pecado começa desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. É você sete desse tamanho. Mas ele é uma semente. E ela plantada, ela vai germinar. Porque Satanás vai estar lá para estar anulando cada vez mais. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, até tomar todo o seu corpo. Não podemos nos multiplicar se nós não estivermos dispostos a sacrifício. Eu mostrei para vocês aqui. Marquei um vídeo, tá? Por causa do pecado do homem, agora o homem tem que aprender a valorizar o que é sacrifício. Próximo. Só podemos nos multiplicar, amados, se estivermos dispostos a acolher o próximo. Acolher a pessoa. O que é acolher? É trazer para perto. É estar disposto, amados, a andar com essa pessoa para que, através de tudo aquilo que Deus trabalhou na tua vida, ela também possa assimilar. Ela também possa frutificar para Deus. Tá? Deixa eu pegar aqui o texto. No celular. Olha, no Antigo Testamento existiam as leis. E uma das leis, amados, em que o povo de Israel, eles pecavam, acabava aqui sendo seduzido para adorar outros deuses. O Senhor dizia: olha, vocês não se casem. Vocês não têm a filha de vocês em casamento com esse povo que está aí dizendo vocês. E nem tomem a deles. Porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão pecar contra mim. Roda, não dava volta. Mas eles, em relação a determinados rituais e leis, eles seguiam fielmente. Mas isso traz um ensinamento para você e para mim. Escuta aí, presta atenção. Existe o 10 mandamentos? Tem. Você conhece todos eles e segue todos eles? Porque quando eu chego também para evangelizar, a pessoa: não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo lá. Mentira, até difícil para a pessoa ter aqui no meio, né? Porque tem crente que nem que só a peste, né? Aí inventaram uma mentira santa, mentira branca, né? Porque na macumba tem a minha preta e a minha branca, e nos crentes tem a mentira branca, né? Tem, rapaz, ele inventa de tudo para poder pecar. Só que esse aí é conceito nosso. E o que vale é aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, mas existem esses conceitos. E um dos conceitos que os israelitas seguiam muito bem é o acolhimento das pessoas. O tratar bem a um estrangeiro, o órfão e as viúvas. Lembra que Abraão estava na sua tenda e ele viu 3 homens chegando? Correu, foi lá, atendeu os homens. Não, eu quero que vocês fiquem aqui, não, a gente não pode ficar aqui muito tempo, nós temos que ir lá e comer. Só não, mas fica aqui um pouquinho comigo, fulano morre, mata lá no derrote, lá naquela época, meu filho, carne lá, né? A gente comia um boi com dinheirinho. Mata lá, não sei como é que matava tão rápido o boi, tratava e trazia o churrasco pronto. Eu aí trabalho no Bahia, que deve ser para fazer tão rápido assim o churrasco, né? Tá bem pronto, né? Carne matada, lá tinha que matar o animal, meu filho, tirar o couro.
E aí rapidinho trazia, e os homens, pois tá bom, vá, faça isso aí. Eu não sei quanto tempo esperou, mas o almoço saiu. Então, era um dos conceitos dessa sociedade, era alimentar as pessoas, daquelas que chegavam, nem conheciam eles. Davam comida e tudo, tá certo? Então Abraão acolheu ali, e aquelas 3 pessoas eram Jesus e 2 anjos, né? Que foram até a cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem a história, vocês vão tudo sabiam, entendido? Logo, quando esses 3 homens, Jesus e 2 anjos, chegaram lá em Sodoma, Ló estava sentado na porta da cidade, correu e foi receber esses homens. E vamos ficar, não, a gente não pode ficar, a gente vai ficar na praça. Não, vocês não vão ficar na praça, não, vocês vão ficar lá em casa, vamos lá para casa. Nem conheci. Vamos lá para casa, não, eu faço questão de vocês ficarem na minha casa. Levou os homens para casa, e ali acolheu os homens, alimentou os homens, e aconteceu o quê? Que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra começaram a bater na porta de Ló. Quando Ló abriu, eles ficaram, aqueles homens que entraram aqui. Não são meus hóspedes, eu acolhi eles. Olha eles para falar aí que a gente quer ter relações sexuais com eles. Olha que loucura. A Bíblia fala, amados, que não escapou do mais novo ao mais velho. Todos estavam corrompidos. Você já viu que situação, que desgraça é essa do pecado? Aí Ló diz assim, não faça isso. Esses homens estão debaixo do meu teto, ou seja, quando você acolhe uma pessoa, você tem responsabilidade sobre a vida dela. Essa responsabilidade, amados, hoje é uma responsabilidade espiritual. Quando você acolhe uma pessoa, amados, você tem uma responsabilidade espiritual sobre esta vida. Não me lembro o texto, aliás, o endereço, mas está escrito na palavra de Deus que diz assim, se você dizer que não me lembro o texto, mas diz assim, olha, se você vê no ímpio e você não advertir ele do seu pecado, se ele morrer, o sangue dele vai ser requerido da sua cabeça. Agora, se você vê um ímpio, ele está no pecado, e você chegou lá falando, sai dessa vida, está pecando contra Deus, esse pecado vai levar à morte. Jesus tem vida. Você pregou para essa pessoa, quando ele morrer, está escrito aqui na palavra de Deus que o sangue dele vai ser requerido dele mesmo, porque ele ouviu você. Portanto, temos que ter muito cuidado. Quando nós acolhemos uma pessoa na nossa casa, o primeiro compromisso que você tem com ela não é só empurrar a comida dela. O primeiro compromisso é o alimento espiritual que essa pessoa precisa receber. Ele não pode chegar e entrar na sua casa, passar um dia, 2 dias, ou algumas horas, e sair sem um alimento espiritual. E você dizer, não, a pessoa alimentei muito bem, foi um cara legal, conversei com ele. No Evangelho, a salvação que está nas suas mãos, você não passou para essa pessoa? Não podemos nos multiplicar se nós, primeiro, não tiver amor. Segundo, não estiver disposto a sacrificar. E terceiro, amados, se nós não estivermos dispostos a acolher as pessoas. Era costume, Ló acolheu esses homens, chegaram os homens da cidade para fazer isso com eles, e foi que Ló disse, não faça isso com eles. Eles estão debaixo do meu teto, a responsabilidade da vida deles agora é minha. Pois faço o seguinte, eu tenho as minhas 2 filhas, são virgens, eu dou para vocês. Vocês estão vendo aí, como era sério? A responsabilidade de um acolhimento. Os anjos ouviram. E quando eles ouviram isso, quando eles fizeram, pegaram logo, puxaram, botaram para dentro, fecharam a porta. E diz a palavra de Deus que eles foram acometidos de uma cegueira e tal. Eles não encontraram mais a porta da casa de Ló. Eu não me lembro de onde está o texto, mas eu me lembro do texto, não do endereço. Eu tenho dificuldade de endereço. Mas também está estabelecido que a sua responsabilidade nessa época que era tão grande sobre uma pessoa que você acolhe, que até tantos quilômetros da sua casa, a responsabilidade da vida dele estava sobre você. Amados, se esses homens aqui tinham essa prática, porque estava escrito na palavra de Deus, cadê essa prática no nosso meio de acolher as pessoas? Porque, amados, precisamos de amor para fazer isso. Sacrifício, precisamos fazer, ou seja, nós vamos pagar um preço. Nós vai ter que sair da zona de conforto para poder dar conforto para essa pessoa. E aí vai, de muitas coisas que vai, o acolhimento ele vai exigir da nossa parte. Amém? Amém. Estão aqui. Amém.
Romanos 15. Romanos 15. Câmbio. Verso 7. Dá para ver isso com esse bichinho preto? Tá? Não esquecendo, olha que está nessa ponta de hoje. O que está escrito aí? Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. aceitem uns aos outros. Certas versões dizem acolher uns aos outros. Aceitar uns aos outros. E o que acontece quando a gente aceita? O que acontece quando a gente aceita uns aos outros? O que acontece? Glória a Deus. Damos glória a Deus. Está vendo? Nós glorificamos ao Senhor. Deus é glorificado. Mas o que é aceitar uns aos outros? O que é acolher a pessoa? Quando você acolhe uma pessoa lá na sua casa, você não acolhe só o corpo daquela pessoa. Você está acolhendo a característica, o temperamento dela. Ou seja, você está acolhendo quem ela é. Eu vou colocar aqui um exemplo de nós aqui, não podia dizer não, mas eu acho interessante. Tem uma pessoa que ela acolheu uma pessoa. A pessoa não é nada fácil. Pense, paga o preço, né? Mas acolher. Você vai ter que suportar essa pessoa. Tá? Ela vai mexer em defeito. Mas, amados, é o que eu ensino para vocês, ensino para os jovens que são. Nós estamos aqui, ela está aqui. Você tem uma autoridade. Você é espiritual. Portanto, eles estão em desvantagem. Nós temos que realmente suportar para Deus, suportar uns aos outros. Em amor. Em amor. Ele diz, Jesus, olha lá em Romanos, o apóstolo diz, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Cristo nos aceitou, Ele tem nos aceitado até hoje. Com todos os defeitos que nós temos, ou você tem defeito, eu tenho um carro. Pergunta do esposo. Pergunta se não tem defeito. Amém? Amém. Lá em Mateus 10, 40. Tem que dizer que Mateus 10, 40? Passar com as placas. Vamos lá. Quem? Deixou claro a questão do acolhimento. Quem recebe a vocês, recebe a mim. Quem acolhe você, acolhe a Deus. Tá vendo? Quem acolhe você, amado, vai ter bênção na casa dele, porque Deus vai estar lá. Jesus foi que disse: aquele que der pelo menos um copo com água aos meus pequeninos, nós, vocês, vai receber 100 vezes mais. É promessa de Deus. Olha, eu percebo que a igreja, ela às vezes tem esses textos, tem a pregação, mas não tem convicção. Mas olha, eu acho interessante. Eu conheço pessoas que não são crentes, são ricos, mas meu filho, quando me recebe, não é agora porque eu sou pastor, não, estou falando agora não. Rapaz, as pessoas que recebem na casa dele assim. O que é que você quer que é isso, que é aquilo e tal? Por quê? Porque ela sabe que eu sou cristão. Por quê? Porque ela sabe que eu sou um representante de Deus. As pessoas sabem que você é um crente, um servo do Senhor, um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Elas vão ter que receber bem de Deus. Por quê? Porque ela sabe que você é mensageiro de bênção. Ela sabe mais que você vai chegar lá na casa dela, ela vai abrir o seu coração, coisas pessoais que ela não fala para ninguém, ela fala com você. Você vai dizer, por que falou para mim? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você.
A presença de Deus está em você. As pessoas querem Deus, elas precisam de Deus. E é por isso que Jesus disse isso aí. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai. Recebe a Deus. Amém? Amém. Vamos lá para a carta de João, terceira carta. Tá? Terceira carta de João, 8. Capítulo. Só tem um, né? Capítulo. Terceira carta de João, 8. O que é que diz na terceira carta de João? Aí, deixa eu só pegar aqui que fica legal, porque senão não vai pegar o texto. Olha. Deixa eu pegar aqui. João escrevendo, tá? A Gaio, né? Um dos discípulos lá, ele diz: a quem eu amo na verdade, ele diz, ao meu amado Gaio, isso é o que eu estou falando ontem, ao meu amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Na verdade, quê? A palavra, tá? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Agora o verso 5 diz: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não conhecer eles. O que é que Gaio estava fazendo? Ele estava acolhendo os irmãos, apesar de não conhecer eles. Ele estava acolhendo esses irmãos. Tá? Aí ele diz, verso 6, eles falaram na igreja a respeito do seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome de Cristo que eles saíram sem receber ajuda de alguns dos gentios. Verso 8. Peraí. É 8h25. Se acalma, melhor você não jantar. Vamos dar uma forcinha aí. Portanto, devemos acolher irmãos como estes com hospitalidade, para que não tornemos cooperadores na verdade. agora você é maestro. Tá certo? Amém? Portanto, devemos receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade da palavra de Deus. Quando você faz isso, você é cooperador. Você coopera com a obra de Deus, amém? Amém. Protestante? Lucas capítulo 4. Stop. Calma, porque ele é grande. Jesus falando sobre isso, tá? Evangelho de Lucas capítulo 4. Lucas 4. Não tem Lucas 3, mas não dizer que é 4. Lucas capítulo 4. Não, Lucas 10. Tá? A partir do verso 25. Jesus vai contar uma história muito interessante. Muito interessante a história. Né? Diz assim: certa ocasião, um perito. Certa ocasião, um perito na lei. Um perito, que era uma pessoa perito? Uma pessoa versada na lei, conhecedor da lei das leis, tá certo? Ele levantou-se para se pôr com Jesus, né? Pôr Jesus à prova e perguntou a Jesus: mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Olha só, como é que a pessoa versada na lei, mestre, né, perito, vai perguntar a Jesus o que é que ele precisa para viver a vida eterna? Cara de pau. Mas Jesus não deixou de sem resposta e deu um exemplo. Ele disse: olha, aí Jesus disse: o que está escrito? Respondeu Jesus: como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu correto. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo?
querem justificar, porque faltava nele, sabe o quê? O amor. Jesus disse para os mestres da lei e fariseus, eles eram cumpridores da lei, eles conheciam os mandamentos. Aí Jesus disse assim: olha, vocês dão dízimo, pegou logo no pesado, né? Quiseram deixar o crente desconfortável nos ouvidos. Eles dão dízimo do cominho, do cruento, porque eles trabalham na lavoura. Vocês, os mestres da lei, vocês dão dízimo de tudo que vocês têm, mas tem uma coisa que vocês estão em falta. O que é, Senhor? O amor. O amor. Em resposta, Jesus disse, Jesus contou uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltante, eles lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou por outro lado, nem conversa. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Ou seja, aquele homem que foi assaltado estava quase morto. Quando ele viu, desviou o caminho. E vendo apressado chegar, hoje eu vou ministrar na igreja, eu sou ministério de louvor, não posso perder tempo com isso. Tá? Entendeu? E assim também o levita, quando chegou, desviou o caminho. Mas um samaritano, Jesus pegou pesado aqui com ele. Jesus pegou pesado desses homens aqui. Tá? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei toda a despesa que você tiver. Jesus fez uma pergunta para este homem: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o pedido na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Por que samaritano? Porque havia um conflito entre os judeus e samaritanos por causa do lugar de adoração, e porque os samaritanos foram gerados quando eles estiveram lá no cativeiro e acabaram se misturando com outros povos. Eles disseram: vocês são pedrudos, nós somos de raça, nós somos puros. É assim, no Nordeste é assim. No Nordeste a gente traz logo para o nosso contexto. Nós somos de raça, puro, e vocês são pedrudos, vira-lados, são misturados. Então havia essa divergência e o local de adoração também. Aí Jesus disse: pois esse samaritano, ele viu aquela pessoa e teve misericórdia. Não foi perguntar a ele qual é a denominação, de qual igreja tu é. A igreja está, bicho, não, tu não vem com a minha. Ele não foi fazer isso. Amém? Amém. Vou passar um vídeo. Eu encontrei, porque tem ele. Porque tem um vídeo, amados, que ele é antigo, né? Realmente retratando o judeu, mas eu achei algo tão mais moderno, para que a gente possa entender, tá certo? Eu gostei desse vídeo aí, porque os outros eram realmente nos tempos de Jesus, era bem, bem histórico. Esse aí eles fizeram mais moderno, né? Veio o sacerdote, o pastor, tudo está começando, não tem tempo. Eu levito, né? Cantar na igreja, não deu tempo. Aí veio o samaritano. Que está disposto a pagar o preço. Então, o que Jesus está querendo ensinar aí? Amados, a verdadeira religião, tá? Era lá no próximo. É pagar o preço para que vidas vão ser alcançadas. Essa é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos, da viúva, dos estrangeiros, porque eles estão desamparados e nós somos o amparo que ele precisa. Temos que sair, amados, dessa zona de conforto, porque só o que falta, só o que tem é pessoas para serem alcançadas. Muitas vezes você já se deparou com uma pessoa numa situação complicada, suja, caindo nas calçadas, às vezes você volta, o cachorro não volta, você teve coragem de ir até lá, pregar para essa pessoa, pregar, amados, o evangelho é bom, mas principalmente expressar o evangelho é bem mais. Não parar,
cuidar, pagar o preço que for. Isso glorifica a Deus, como nós acabamos de ver. Isso é glorificar o Senhor. Não é só estar na igreja, glória, 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 e na glória, e o próximo indo para o inferno. Todo dia, mas eu espero que essa igreja esteja sendo comissionada. Estou aqui treinando vocês, para que vocês vão e façam o mesmo. Só o que não falta, amados, é vida para ser alcançada desse paradigma. Só o que não falta. Você não precisa nem procurar. Não precisa nem procurar. Mas, infelizmente, estamos ignorando esse propósito de Deus para nós. Mas eu espero que o novo de Deus para essa igreja seja exatamente cumprir o propósito e a missão da igreja, para alcançar os perdidos, para libertar os cativos e dar a vista dos céus. Amém? Glória a Deus. Amém.